Olá, tudo bem? Eu sou Rony Peterson, pastor na Igreja Quadrangular do bairro Maracanã. Já parou para observar o quanto a vida está corrida? Parece que foi ontem, agora há pouco, nós estávamos celebrando o Ano Novo, já passou da metade do ano. E como as pessoas na nossa sociedade estão tão ocupadas consigo mesmas, ao passo de que é possível que a gente saia para jantar, lanchar ou para alguma confraternização e cada um de nós estejamos muito ocupados com os nossos celulares e não conversamos com as pessoas reais que estão à nossa volta. As pessoas estão muito ocupadas consigo mesmas e estão tomando conta da sua própria vida. Porém, nós não podemos deixar de lembrar que fomos criados à imagem e semelhança do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito, e que sim, nós nos desligamos de Deus através do pecado, mas Deus nos deu o seu Filho para que possamos ser redimidos, criados, redimidos, habitados pelo Espírito Santo. Fomos chamados em Cristo Jesus para ser o seu corpo, a noiva de Cristo, o povo de Deus, habitado pelo próprio Deus no Espírito Santo, a saber, a Igreja do Senhor. E nesse tempo em que o individualismo é tão latente e que o consumismo é tão evidente, as exigências são fortes. E aí o apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas capítulo 6 sobre essa vivência cristã, sobre a vida comunitária. Ele diz no verso 6 que o que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as boas coisas com aquele que o instrui. Ou seja, quem está ocupado no ensino deve ser abençoado por quem está ouvindo a palavra e a instrução. E não vos deixeis enganar, de Deus não se zomba. Portanto, tudo o que o homem semear, isso também colherá. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. E é evidente que existem alguns frutos, ou alguns grãos, melhor dizendo, que a gente planta com 40 dias, nós colhemos. Há algumas árvores e alguns frutos que a gente vai colher com anos e anos além do plantio. Fato é que o que se semeia, de fato, a gente colhe. E o John Lennon e o Paul McCartney, eles já diziam na canção: no fim das contas, o amor que você recebe é exatamente aquele amor que você deu. Então, nesse frenesi, nesse corre-corre, nesse individualismo e consumismo da sociedade na qual nós vivemos, que tipo de igreja agrada o seu coração? Aliás, que tipo de igreja agrada o coração do dono da igreja, que é o Senhor Jesus? Não existe uma relação de patrão e empregado na comunidade de fé. Na Igreja do Senhor, ela é pertencente tão somente a Jesus. Então, a igreja que nós plantamos é a igreja que nós vamos colher. Atenção a isso, a qualidade de cristão que você e eu somos é a qualidade da igreja que nós colheremos. Por isso é que, na sequência é dito: não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desistirmos, no tempo certo colheremos. O Salmo 126 diz que aquele que planta com lágrimas, colhe com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, trará consigo de volta os seus feixes. Isaías 53 vai dizer que o Cristo, o Messias, veria o fruto do seu penoso trabalho, a saber, do seu povo. Apocalipse aponta para diante do trono de Cristo, povos de todas as línguas, raças, tribos e nações, o fruto do trabalho do Senhor Jesus, mas que tem a sua extensão em continuidade conosco, com a Igreja do Senhor. Portanto, não deixemos de fazer o bem. É possível que a gente seja ferido por igreja, seja ferido na igreja, mas também é importante saber que a igreja, ela é do Senhor Jesus.
Se com mãos humanas talvez a gente foi ferido, com mãos humanas Deus usará mãos humanas e pessoas para nos curar. Então vale a pena a gente continuar lutando e promovendo o bem. Antes de ser escolhido, escolher. Antes de ter amigo, ser amigo. Antes de ser beneficiado por alguém, beneficiar pessoas. Porque no fundo, é melhor dar do que receber. E a igreja que nós plantamos é a igreja que nós colhemos. Portanto, seja a igreja, esteja na igreja e viva como igreja. Nós temos o honroso dever de sermos moldados pelo Espírito Santo e fazermos o que fazemos não com peso, mas sim com apreço. Precisamos ser a comunidade de cura, precisamos ser gente curada e gente que também cura, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele também colherá. Deus abençoe você, Deus abençoe sua semana. O Maraca é nosso.